Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 174º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes, mesmo quando clamo e grito. Ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou, entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo. Será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Porque se queixa, ó homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te encobriste, para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso,
até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Aqueles que sem motivo são meus inimigos, caçaram-me como se eu fosse uma ave, lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então eu disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi: não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Defendeste a minha causa, Senhor, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fazem e o que murmuram contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou motivo de zombaria para eles. Tu, Senhor, lhes retribuirás segundo a obra das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento, sem intervenção humana. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas. A sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, que antes eram compassivas, cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus alicerces. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. E o povo grita: afastem-se, imundos, afastem-se, afastem-se, não toquem em nada. Quando fugiram e andaram errantes, dizia-se entre as nações: aqui eles não podem morar. A ira do Senhor os espalhou. Ele já não dá atenção a eles,
não respeitaram os sacerdotes, nem se compadeceram dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando socorro que nunca chega. De nossas torres, temos olhado para um povo que não nos pode livrar. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Nosso fim se aproximava, os nossos dias estavam contados, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias nos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Exulte e alegre-se agora, ó filha de Edom, você que habita na terra de Uz. Logo chegará a sua hora de beber do cálice, você ficará embriagada e despida. O castigo por causa da sua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais a levará para o exílio, mas ele castigará a sua maldade, ó filha de Edom. Porá a descoberto os pecados que você cometeu. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de comprar a nossa própria água. Temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria de nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa destas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali, na tenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali.
Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Diga-lhes também esta palavra: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: Assim diz o Senhor: eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra. Os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que ele passe a vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe: humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas cairão da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, o seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte: por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso, eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém! Você não vai se purificar. Quanto tempo isso vai durar? Chegamos ao fim da leitura de nosso 174º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio,
seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.